E o nosso Lorival apurou que os americanos podem impor um tarifaço de 30% sobre produtos brasileiros. Américo Martins também acompanhou a agenda do presidente Lula, antecipou algumas informações importantes que saíram nessa semana. E além disso, a gente vai falar também sobre as atualizações da guerra no Oriente Médio e o futuro do conflito. O presidente Donald Trump, nesta quinta-feira, disse que não tem pressa para encerrar a guerra e que tem todo o tempo do mundo. Será mesmo? E a gente convida vocês para participarem do programa, mandando perguntas. Vocês mandam as perguntas e a gente responde. Lembrando que quem faz parte do clube de membros da CNN no YouTube vai ter prioridade nessas nossas respostas. E lembrando também, pessoal, que agora o Fora da Ordem está na televisão também, todo domingo a partir das 5h15 da tarde. E você encontra o programa também em todas as plataformas da CNN Brasil. Muito bem, vamos lá então, já vamos começar bem quente o episódio com a apuração do Lori. O Lori apurou que os Estados Unidos estão preparando um novo tarifaço contra o Brasil, com alíquotas que podem chegar a 30% sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, e a ideia seria poupar itens que pressionam a inflação americana, como café, carne e suco de laranja. Conta pra gente, Lori, o que se apurou e como vai ser o formato, né, desse novo tarifaço sobre o Brasil. Pois eles têm até julho para terminar as investigações da seção 301, que foram lançadas em julho do ano passado, e essa investigação, esse processo já está bem avançado, segundo eu apurei com uma fonte em Washington que acompanha esse processo, e aparentemente ainda não está batido o martelo sobre o número, mas deve girar em torno de 30%, uma tarifa linear sobre os produtos brasileiros, com exceção daqueles que geram inflação nos Estados Unidos, como a carne, o suco de laranja e o café e outros produtos também. Então, os Estados Unidos vão voltar com tudo nessa questão comercial contra o Brasil, com uma série de alegações. Eles estão muito incomodados com o uso do PIX, porque dizem que o Banco Central está criando um monopólio para esse sistema de transferência em detrimento dos sistemas financeiros de transferência americanos. Eles também dizem que o Brasil viola as leis de propriedade intelectual com muita pirataria e também que aqui é muito lento o processo de reconhecimento de patentes. Eles falam também de desmatamento, e aí no post que foi feito no X pelo USTR, que é o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, no Dia da Terra, que foi na quarta-feira, tem uma imagem do Trump com uma pá, como se estivesse cavando, e aí um texto dizendo que ele está cavando as práticas comerciais injustas que prejudicam os trabalhadores americanos. E esse post ele tem 10 páginas, é um fio, né, com 10 telas, e cada uma dedicada a um país. E adivinhem quem é o país número 1? O Brasil. Então quem abre aquilo lá vai ver primeiro o Brasil. E aí eles fazem umas acusações com uns números que são bem questionáveis. Eles dizem que 50% da madeira extraída no Brasil é ilegal e que, do caso da Amazônia, 90% da madeira é de fonte ilegal e que isso prejudica não só o meio ambiente, mas também as empresas, os trabalhadores americanos. Então, eles estão vindo com toda a carga aí. Essas outras coisas que eu citei, como PIX, as questões de propriedade intelectual, elas não são diretamente questões comerciais, né? A de propriedade intelectual até que sim, mas o PIX certamente não, é de outro setor, é do setor de serviços, né? Mas eles, aparentemente, aquela resistência do Departamento do Tesouro de aplicar sanções econômicas contra o Brasil continua muito forte. Então, como não tem esse instrumento, o Tesouro aparentemente não deseja recorrer a esse instrumento, então são o Departamento de Estado e principalmente a área comercial que estão alavancando essas medidas contra o Brasil. Embora o prazo vá até julho,
segundo a minha fonte, é provável que as medidas sejam anunciadas antes. Serão medidas também contra outros países, né? A gente está falando da questão do Brasil, mas é aquela seção 301. Lembrando que o Trump perdeu o instrumento da lei de emergência dos poderes econômicos internacional, porque a Corte Suprema, em fevereiro, considerou que era incompatível o uso dessa lei da forma como ele estava usando. E tem também a seção 232, né, que diz respeito à segurança nacional, que tem aquelas tarifas para o aço e para o alumínio de 25% e de 50%, né, e que ainda estão de pé, embora houve algumas exceções para alguns produtos, houve alguma negociação nessa frente aí.